Olá pessoal do canal Amor e Paz, estamos de volta aí para comentar sobre assuntos bíblicos, falar sobre passagens bíblicas, falar sobre o amor, a paz e aquilo que você está construindo para você na sua vida, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia Almeida revisada, atualizada. Peço a vocês aí que, se puderem, compartilhar o vídeo com outras pessoas. O objetivo do canal aqui não é financeiro, tá? Não é like, não é nada disso. O objetivo do canal é levar a palavra de Deus, tá? Até você que está dentro de casa, que está com depressão, né? E fazer refletir sobre a realidade da vida e daquilo que Deus pretende com todos nós, tá bom? Eu hoje não vou falar especificamente sobre uma passagem bíblica, porque eu li um trecho muito longo e peguei junto com as minhas informações, aquilo que eu estudei, que eu aprendi, e queria bater um papo com vocês aqui um pouco mais detalhado, falar daquilo que pode ser bom para você, benéfico para você, e te ajudar e ajudar o próximo também, tá? Hoje eu quero falar muito sobre a questão, tá, do próximo. Sabe por quê? Porque nós somos o próximo para o outro. Assim como para a gente existe o próximo, para o outro nós somos o próximo para ele. Espero que você entenda isso, tá? E eu quero começar aqui o vídeo falando para vocês das crianças defeituosas que muito pai, muita mãe abandonam porque aquela criança nasceu sem uma perna, aquela criança nasceu com problema mental, com hidrocefalia, né? Nasceu com autismo, aquela criança nasceu com uma série de outras doenças congênitas que muitas das vezes podem apresentar e aparecer no nosso dia a dia aí, né? Às vezes você vai ter um filho que vai ter um problema. Não estou dizendo que você vai largar o seu filho, mas tem muita mãe aí, né, que não tem noção da realidade da vida e acha que o filho é um objeto que nasceu e que, se veio com defeito, eu não quero, como se fosse comprar um carro, um brinquedo, seja lá o que for, e apresentou um defeito, não, não quero, quero devolver, né? Só que quando falamos de vida, quando falamos de Deus, de Jesus, nós falamos de algo muito mais além do que é a substituição de alguém que chegou aqui na Terra com compromisso com você, né? Não pense que o teu filho que nasceu, tá, que ele é um objeto que pode ser descartado, não. Ali existe um planejamento espiritual por Deus para que ele possa ter escolhido você como mãe, você como pai, você como irmão. Existe um planejamento nisso tudo. E eu não estou falando aqui de religião, não, porque muitos vão me criticar, vai dizer, tá botando a mão em cima da Bíblia e está falando de espiritismo. Não, não estou falando de espiritismo. Eu estou falando da verdade da vida. Porque a questão espiritual é algo contido dentro de todas as religiões. E a gente não pode correr disso. Então não é religião, é ciência. É muito diferente daquilo que nós estamos falando. Eu estou falando aqui para você que é católico, para você que é espírita, para você que é evangélico, para todas as denominações religiosas, tá bom? Porque quem criou a religião foi o homem, não foi Deus, tá? Deus abençoa toda religião que utiliza o seu nome como forma de caminho, verdade e luz na vida das pessoas, tá certo? Então estou aqui para falar de vocês sobre essas questões, essas crianças que são abandonadas pelo seu pai, pela sua mãe, porque vieram defeituosas, né? Aquelas crianças que o pai e a mãe faleceu, a mãe faleceu no parto e o pai é ausente, né? Eu digo também sobre aquelas crianças que a mãe e o pai faleceram e ficaram aqui no mundo. E eu não falo só de pobre, eu falo de rico também. Até vou falar para vocês aí sobre uma passagem que nós tivemos aí há um tempo atrás, de 2010 para cá. Nós tivemos aquele repórter da TV Globo, o Márcio Torres, se eu não me engano o nome dele, eu acho que é isso, e a esposa dele, que também era, né, repórter da Globo, aquela que fazia o jornal ali da tarde, ali, naquele momento ali, o jornal Hoje, se eu não me engano, meio-dia, e coitada, ela estava com câncer. Primeiro morreu ele, né? Morreu, estava num voo, sentiu mal, foi para o hospital, ficou internado e teve uma parada cardíaca e morreu por falência múltipla dos órgãos. Deixou a sua filha pequena, com 4, 5 anos, com a mãe repórter da Globo também. E depois
essa repórter que teve câncer faleceu. Ela fazia aqueles comentários sobre buraco na rua, não sei o quê, ô prefeito, vem aqui e tal. Então ela cuidou da filhinha dela até os 14, 15 anos e faleceu também. E aí você vai enxergar, caramba, que Deus é esse, né? Tirou o pai, depois tirou a mãe e ela fica com 15 anos aí no mundo. Ainda assim, né? A gente pensa que Deus é esse, não pode... Mas ainda assim, Deus é Deus. Deus faz tudo planejadamente, de acordo com aquilo que Ele acha que é necessário para a sua vida. Então não julgue a existência de Deus, não julgue aquilo que acontece com a sua vida. Tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, tanto com o pobre quanto com o rico. E é assim que funciona. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão, né, das crianças nos orfanatos, dos velhos entregues aos asilos, né, das pessoas que estão nos hospitais aí, né, em fase terminal, outros não, né, e da importância que nós temos com relação a isso e com relação à sociedade. Gente, quando Deus nos criou e nos deu através de Moisés os mandamentos, ou seja, aquelas leis que devíamos seguir, né, até os dias de hoje. Por que eu estou falando devíamos seguir? Porque muitas das vezes até eu mesmo, até eu mesmo, quem sou eu? Eu não sou nada, sou pior do que vocês. Mas até quem está aí com a Bíblia na mão, que está lendo a Bíblia, que está estudando, erra e peca também, não segue o caminho de Deus. O objetivo de eu estar falando para vocês aqui da palavra de Deus é que os mandamentos são tão simples que se nós parássemos pelo menos uma horinha por dia para ler a Bíblia e tentar colocar em prática os mandamentos de Deus, nós erraríamos menos, nós salvaríamos menos crianças, mais crianças que estão entregues aos orfanatos, nós salvaríamos mais idosos que estão nos asilos, nós salvaríamos mais pessoas que estão acidentadas nos hospitais. Por quê? Porque muito mal que é cometido na terra é por conta do não cumprimento das leis de Deus. E aí quando a gente fala das leis de Deus e voltamos para a Bíblia aqui, a gente pega aqui quantos e quantos Deus enviou para salvar o povo de Israel, né? Davi mesmo foi um, depois veio Salomão, e depois de Salomão veio um montão até chegar a Jesus Cristo. E tudo para em Jesus, porque Jesus também vem para salvar o povo de Israel. Mas quando falamos povo de Israel, parece que eu estou dizendo para vocês assim que, olha, Deus tinha uma predileção só pelo povo de Israel. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus utilizou isso como ferramenta para mostrar para o povo daquela época que só existia um Deus, um verdadeiro Deus, de que não adiantava eles ficarem adorando o que eles adoravam, o Deus Sol, o vento, o ar, sei lá, seja o que for, até o macaco eles adoravam como Deus. E Deus fala assim, olha, eu vou salvar o meu povo de Israel, porque através do povo de Israel, ele quer mostrar para os demais filhos dele que ele é o criador de tudo. Que se o cara está adorando um Deus lá, que é o macaco, um Deus que é o sol, quem criou o sol, quem criou o macaco, quem criou tudo isso? Foi um único Deus. Então, o que Deus quer não é que você acredite somente nele, é que você acredite nele e da forma que ele nos colocou aqui nesse planeta, porque ele é o criador de tudo, tá? E aí tem muita gente que vai levar para a religião, mas na minha religião Deus tem um nome diferente. Não tem problema, ele aceita, está na Bíblia, né? Ele diz que a casa dele tem várias moradas, ou seja, ele não se incomoda que você chame ele lá de Oxalá, né? de Jeová, seja lá o que for. Ele só quer que você acredite que Deus e é um só, e um pedaço dele está dentro de você, dentro do seu coração. Então, a gente chega aí a esse comentário dizendo que muitas das atrocidades que acontecem no mundo é porque o homem não está cumprindo as leis de Deus, é porque o homem não está seguindo os mandamentos do Senhor como realmente deveria ser. E aí, muitas das vezes, cai por terra. Aí, muitas das vezes, o homem, quando peca, que pega o seu filho que nasceu defeituoso e entrega para um orfanato, ele está pecando contra as leis de Deus. O homem que tem o seu pai, a sua mãe, que cuidou tanto dele quando era pequeno, que limpou lá as fraldas, né? Limpou as partes íntimas, que deu de mamar, que deu comida, que criou até ele se tornar homem, e depois quando ele se torna homem, que seus pais se tornam velhos, que viram criança de novo, que precisam que tenha o filho ali ao lado para fazer a limpeza, né, das suas necessidades,
para compreender, ensinar de novo, porque o velho, muitas das vezes, o idoso, muitas das vezes, ele passa por esse processo de velhice, de envelhecimento, que é natural, todos nós vamos passar, todos nós ficaremos velhos, né? Mas aí o filho tem nojinho, o filho não quer aceitar o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, não quer limpar. Eu tenho dinheiro, vou colocar no asilo. Me desculpe, eu entendo que muitos fazem por necessidade, que não tem tempo, que às vezes trabalha e não tem como fazer. Nesse caso, é uma situação em particular. Mas no momento em que você pode cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, sua avó, faça isso, cuide dele, não deixe abandonado. Porque quando você esteve pequeno lá, que você precisava do seu pai e da sua mãe, mesmo que seu pai e sua mãe tivessem um trabalho, eles cuidavam de você, né? Por mais que colocasse você numa creche, mas tinha o maior prazer de chegar no final do dia, pegar meu filho na creche e levar para dentro da minha casa, eu vou cuidar dele, porque trabalhava demais. Nessa condição, tudo bem, mas faça resultado. Não faça isso como se fosse uma peça de descarte, porque aquele velho que está lá naquele asilo, foi ele que te deu tudo que você tem hoje. Foi ele que te ensinou tudo que você é hoje. Por mais que não tenha sido um bom pai, uma boa mãe, dê carinho, dê amor, entregue a ele o amor e paz, né? Porque ele precisa disso para poder se alimentar dessa energia boa e passar por um processo, tá, de finalização, se despedindo desse planeta de uma forma salutar e interessante. Então, gente, pense nisso que eu estou falando para vocês. Siga os mandamentos de Deus, seja severo com seus pensamentos, né? Avalie se realmente o que você está pensando é aquilo que você quer fazer, né? Tome cuidado para não tomar uma decisão errada, não machucar o próximo. Ame seu filho, ame seu pai, sua mãe, seus avós, né? Se não houver jeito, tudo bem, tem que colocar lá no asilo. Às vezes trabalha, tem uma condição, mas vá lá todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não. Demonstre carinho, amor. A pior coisa do mundo é a ingratidão. É quando você recebe de alguém alguma coisa e essa pessoa depois vai precisar receber de você aquilo que ela te ofereceu e você só tem para oferecer o quê? Afastamento, arrogância, né? Desprezo. Para um idoso, a pior coisa do mundo é o desprezo. Dê atenção a ele, ele precisa. A criança também. A criança precisa de alguém que possa estar ali abraçando, amando, para que se torne um jovem melhor dentro de uma sociedade melhor. E tudo isso somos nós que construímos. Se você vê essas atrocidades acontecendo, isso é fruto das nossas decisões por não cumprir a palavra de Deus. Pense nisso, gente, tá bom? Que Deus possa alimentar o coração de vocês com coisas boas. Sempre Ele alimenta nosso coração com coisas boas, né? Mas que Ele possa fazer com que você entenda o que Ele está te dando, que é maravilhoso, tá? Que é o amor e a paz na sua vida. Vamos para a oração de encerramento, tá? E que Deus possa lhe abençoar. Senhor, peço a Ti nesse momento que o Senhor possa abençoar cada criança que está no orfanato, que não tem um pai, que não tem uma mãe, cada criança que está passando por problemas de saúde, Senhor, como o autismo, né? E como muitos outros problemas com relação a questões mentais, a epilepsia, que essas crianças possam ser restabelecidas na Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que essas crianças possam crescer e ser bons cidadãos para o mundo e ensinar ao adulto que o amor e a paz é o melhor caminho. Que o Senhor possa abençoar todos os idosos que nos ensinaram, que nos trouxeram até aqui, Senhor, e dar a eles sabedoria para que ele possa levar o término de vida dele aqui com inteligência e com agradecimento a tudo aquilo que ele recebeu também e aquilo que ele ofereceu. Que o Senhor possa, Senhor, pairar a sua mão sobre todos os hospitais que estão abrigando hoje aqueles enfermos, que quem seja de cura, que receba a tua cura, Senhor, mas quem não seja de cura, que pelo menos o Senhor dê o conforto para que faça a passagem para a vida eterna de uma forma diferente e melhor. Amém, Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, esclarecer seus pensamentos e, os mandamentos de Deus. Não precisa ler só a Bíblia, não. Bota lá no Google que vai aparecer para você quais foram todos os mandamentos de Deus e siga-os no teu coração. A gente vai construir uma sociedade melhor. Forte abraço, fiquem com Deus.